Rádio Sem Fronteiras News. Amigo ouvinte da Rádio Sem Fronteiras, emissora católica da Diocese de Pemba, sinta-se cumprimentado. Está no ar Rádio Sem Fronteiras News, edição de terça-feira, 29 de junho de 2021, segundo dia útil da semana. O bispo da Diocese de Pemba afirma que a maior parte de donativos, incluindo dinheiro anunciados pelas autoridades em benefício aos deslocados dos ataques armados terroristas na província de Cabo Delgado, não chega aos legítimos proprietários. A presidente da Assembleia da República desafia as forças de defesa e segurança, o governo e a população em geral a combater o terrorismo de forma cerrada para devolver a paz na província de Cabo Delgado. Estes e outros assuntos, amigo ouvinte, vão merecer destaque neste jornal. Rui Celestino Minja está na edição e apresentação. Luciano Bernardo João encarrega-se pelos cuidados técnicos e sonorização. A todos, uma ótima escuta. O desenvolvimento destas e outras matérias é já a seguir. Uma ótima escuta. Vamos abrir o nosso jornal chamando em antena o jornalista Carvalho Baciel e a nota dando conta de que o administrador apostólico da Diocese de Pemba desafia os fazedores da Rádio Sem Fronteiras a criatividade e dinamismo na realização das suas atividades. Afirmativo. Dom Antônio Juliás fez este desafio esta manhã durante a visita pastoral àquela instituição de comunicação social pertencente à Diocese de Pemba, evento marcado com a solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo, este último padroeiro dessa igreja local. Esse dom que vai crescendo na vida daqueles que são chamados. Pedro foi chamado, era pescador, deixou a família, deixou a sua arte, a sua empresa lá no mar, lá da Galileia, e seguiu Jesus. Mas foi crescendo neste encontro, deixou-se conduzir por esta paixão que encontrou em Jesus Cristo, até que ele realmente pode professar com a sua boca essa fé e depois vai professar com a sua vida, concretamente, essa fé. E se tornou, portanto, uma pedra fundamental da nossa igreja. Pedro significa comunidade, Pedro significa aquele que nos congrega em Jesus Cristo numa única igreja, porque é a Ele que Jesus vai confiar, apacenta o meu rebanho. Na nossa igreja católica, a figura do Pedro prevalece até hoje na pessoa do Santo Padre, do Papa. E a figura do Papa é aquele que cria a unidade na igreja e que nos orienta para Jesus Cristo e garante-nos a continuidade da tradição e da fé verdadeira nesta igreja. Paulo era um perseguidor de cristãos, mas lá a caminho de Damasco encontra-se com Cristo. Cristo vai até ele. A revelação é Deus que vai até o homem. Cristo vai para ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas quem és tu? Sou eu a quem tu persegues? Jesus Cristo. E ele fica cego. Na cegueira, Paulo faz uma revisão de toda a sua vida. É uma possibilidade de fechar os olhos para poder ver o seu interior, ver os seus atos, ver a sua maneira de agir, as suas convicções, tudo aquilo que foi informado como verdadeiro, que nem sempre pode ser verdadeiro, mas é preciso consultar o interior para perceber o que é verdadeiro. Na homilia da celebração eucarística presidida pelo administrador apostólico, ato que culminou com a visita oficial à Rádio Sem Fronteiras, depois de 4 meses que apacenta o rebanho da Diocese de Pemba, e deixou a seguinte orientação. Deve-se repensar e ver quais são os custos disto, que vale a pena, porque o alcance é outro. Assim é a mesma coisa como Rádio Maria. Eu estou aqui, posso escutar a Rádio Maria. Basta ter o aplicativo em todo o país. Eu, quando estava lá, mandei para o grupo onde alguns grupos têm o aplicativo da Rádio Maria, porque tínhamos algumas missas. Muitos dos que me conhecem participaram das missas através da Rádio Maria. Hoje foi muito bom, foi pela Rádio Maria, que dá uma oportunidade das pessoas fazer sua crítica à própria rádio, que esse é um princípio para o crescimento.
da própria rádio. Assim, são várias coisas. Vocês já são melhores, tem tantas coisas que vocês aprenderam do que eu neste campo. Não vou estar aqui a ensinar-vos, mas estou a fazer tudo isso simplesmente para impulsionar, dizer que é preciso avançar para lá, e nesse campo eu vos apoio como bispo no campo do avanço. O campo da estagnação é perigoso, não gosto nada dele. Como águas paradas sempre vão trazer bichinhos, não é? Porque não estão em movimento. Administrador apostólico da Diocese de Pemba, Dom Antônio Juliás, e orientação por ele deixado durante a sua visita à Rádio Sem Fronteiras esta terça-feira. Por seu turno, alguns fazedores daquela rádio falaram das suas realizações e apresentaram ao bispo preocupação com falta de transporte e insuficiência do pessoal de redação. É necessário inovar, porque a forma que fazia-se rádio em 99, claro que é diferente como se faz rádio agora, é necessário inovar. E com a tomada jovem que tem aqui nessa rádio, nós podemos fazer alguma coisa inovadora. Eu já experimentei fazer com o meu telefone quando estava bem. Eu fiz live, gravei uma live aí no estúdio. Enquanto eu fazia a minha emissão, gravei live. Recebi 79 visualizações. Dentre essas visualizações, algumas são da África do Sul. Será que estamos ligados à Rádio Sem Fronteiras na África do Sul? O que nos limita é a questão de transporte. Quando digo transporte, imaginemos que aqui estamos reunidos, né? Um pequeno exemplo, estamos reunidos. Depois daqui, há uma coisa importante que poderia, por exemplo, acontecer no sítio X, que achamos que tinha que ser notícia. Às vezes não conseguimos, por quê? Porque temos que andar, depois pegar chapa, até lá, fazer aquilo, então, às vezes, coisas importantes nos passam. Às vezes também os nossos parceiros, que são pessoas que mandam, às vezes, cartas, mas também alguns eventos que achamos que ali podíamos juntar o útil ao agradável, às vezes nos passam. Então, ficamos assim sem cumprir em dois lados. Mas com um transporte pequeno, que seja uma moto, só para, pelo menos, tentarmos essa nossa mobilidade, acho que seria bom, não só para a redação, mas também para os outros que fazem programas. E já tivemos aqui, mas depois paramos ali e ficou bem. Então, eu queria reforçar essa parte de transporte. Uma maneira para nós tentarmos aquelas deslocações internas, principalmente aqui na cidade, que é para tentarmos ter mais informação, tentarmos ter mais público, atingirmos mais partes recônditas, porque há desafios no momento em que nós achamos que queremos chegar, por exemplo, lá para Metula, lá dentro, não sei onde. Às vezes não conseguimos porque não temos acesso a como chegar lá. Alguns fazedores da Rádio Sem Fronteiras, falando durante a visita do administrador apostólico da Diocese de Pemba, Dom Antônio Juliás, esta terça-feira, à Rádio Sem Fronteiras. Carvalho Baciel, da nossa redação. Ainda o bispo da Diocese de Pemba afirma que a maior parte de donativos, incluindo dinheiro anunciados pelas autoridades em benefício aos deslocados dos ataques armados terroristas na província de Cabo Delgado, não chega aos legítimos proprietários. Guisada Amélia tem um desenvolvimento desta informação. Dom Antônio Juliás Sandramo falava esta terça-feira durante a celebração eucarística da Santa Missa por si presidida, que marcou o início oficial da visita à Rádio Sem Fronteiras. Para o prelado, as quantidades dos donativos, incluindo dinheiro anunciados em benefício dos deslocados dos ataques armados terroristas na província de Cabo Delgado, não chega como publicamente se anuncia e diz que tudo é por falta do amor e fé ao próximo. Não me estranharia alguém que diga que está a fazer a ação de caridade, a ação de ajuda ao próximo, sem Deus, e que ele mesmo, depois, no fim de tudo, aquilo que ele está a fazer, boa parte daquilo que deveria ajudar o outro, fica com ele. Isso acontece. Várias ajudas podem chegar em que o destino são os deslocados. São os nossos irmãos deslocados. Mas será que todas essas ajudas chegam? Em nome do bem até. Podem não chegar. Podem estar com alguém que deveria fazer chegar. Mas porque não tem Jesus.
porque a sua ação não é esta lá dentro. Vai-se aproveitar. Há várias outras coisas que são feitas em nome do bem, mas no fim acabamos nos servindo a nós mesmos. É o que nós vemos. Salários muito grandes em nome dos pobres. Toda ajuda que chega acaba numa estrutura de profissionais. Aquilo que vai chegar para realmente aquele que sofre é tão pouco. A gente escuta anúncios de milhões de dólares para Cabo Delgado, mas desses milhões de dólares, quantos chegam realmente para o povo? Boa parte param na estrutura, para grandes carros, grandes salários, grandes alojamentos, grandes seminários luxuosos e tudo isso, e pouco chega para aquelas pessoas verdadeiramente. Essas são ações filantrópicas, têm também este pecado e esta desgraça. De recordar que o bispo da Diocese de Pemba, Dom Antônio Juliassi Sandramo, efetuou esta terça-feira uma visita oficial à Rádio Sem Fronteiras, onde, para além de visitar os compartimentos, reuniu-se com os colaboradores e desafiou a classe a ser mais dinâmica e criativa numa sociedade onde as exigências a um comunicador social é cada vez mais maior. Apresentação de Guizada Amélia, num trabalho de Rui Mija. Era a jornalista Guizada Amélia, a notícia dando conta de que o bispo da Diocese de Pemba afirma que a maior parte de donativos, incluindo dinheiro anunciados pelas autoridades em benefício aos deslocados dos ataques armados terroristas na província de Cabo Delgado, não chega aos legítimos proprietários. Rádio Sem Fronteiras News, edição de terça-feira, segundo dia útil da semana, 29 de junho de 2021, está sendo transmitido a partir dos seus estúdios na cidade de Pemba, capital provincial de Cabo Delgado. 102.1 e a nossa frequência modulada, ou www.radiosemfronteiras.co.mz. Vamos continuar com as notícias. O secretário de Estado em Cabo Delgado defende a vigilância como uma das ferramentas para vencer o terrorismo que assola a província desde 5 de outubro de 2017. Daqui a pouco, caro ouvinte, vamos desenvolver este assunto. Para já, vamos chamar em antena a jornalista Albertina Mateus e a nota dando conta de que a Presidente da Assembleia da República desafia as forças de defesa e segurança, o governo e a população em geral a combater o terrorismo de forma cerrada para devolver a paz na província de Cabo Delgado. Esperança Bias falava esta segunda-feira em Pemba, momento após entregar ao secretário do Estado o donativo em número não específico composto por fardos de roupa e material escolar em apoio às vítimas de terrorismo, uma contribuição dos deputados da Assembleia da República. E aqui nós queremos encorajar as instituições do Estado, queremos encorajar a população para continuar de mãos dadas e fazer frente a este desafio. Queremos também saudar e encorajar as forças de defesa e segurança, aos jovens que não poupam esforços para garantir que a província de Cabo Delgado seja uma província de paz em que se possa circular de um local para o outro. O outro grande desafio é a Covid. Este é um desafio que todo o país e não só está a atravessar. Um outro flagelo que assola a província de Cabo Delgado e que Bias destacou é a Covid-19, daí que apelou todas as forças vivas a continuarem a cumprir com as regras emanadas pelas autoridades da saúde e não só para evitar a propagação da pandemia. Apelar a todos para continuarmos a seguir aquilo que são as regras de lavar as mãos, usar a máscara, respeitar o distanciamento social e fazer-se à rua apenas em casos de extrema necessidade. De recordar que consta da agenda da Presidente da Assembleia da República, Esperança Bias,
a visita à província de Cabo Delgado, deslocações aos centros de reassentamento de deslocados em Metuge e Anquabe. Albertina Mateus, da nossa redação. Agora sim, caro ouvinte, vamos recuperar a notícia dando conta de que o secretário de Estado em Cabo Delgado defende a vigilância como uma das ferramentas para vencer o terrorismo que assola a província desde 5 de outubro de 2017. Antônio Supeia, falando na última sexta-feira em Pemba, por ocasião da celebração do 46º aniversário da Independência Nacional, recordou aos presentes que a luta de libertação nacional não se venceu apenas com armas. A vigilância foi também um dos elementos que contribuiu para a conquista daquele desiderato. Devemos redobrar as nossas ações de vigilância para, mais uma vez, nós todos juntos podermos vencer este inimigo como vencemos para a conquista da independência. O secretário de Estado apelou, por outro lado, o cumprimento das medidas de combate e prevenção da Covid-19 na província de Cabo Delgado. Continuemos a usar as máscaras, continuemos a lavar as mãos com sabão ou cinza, a manter o distanciamento social. Os 46 anos da Independência Nacional, assinados na última sexta-feira no país, acontecem numa altura em que a província de Cabo Delgado é flagelada pelo terrorismo. Rádio Sem Fronteiras News. Amigo ouvinte, desenvolvemos as notícias. De seguida, acompanhe a inserção destas e outras matérias. O administrador apostólico da Diocese de Pemba desafia os fazedores da Rádio Sem Fronteiras criatividade e dinamismo na realização das suas atividades. Dom Antônio Juliás fez este desafio esta manhã durante a visita pastoral àquela instituição de comunicação social pertencente à Diocese de Pemba, evento marcado com a solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo, este último padroeiro dessa igreja local. Ainda o bispo da Diocese de Pemba afirma que a maior parte de donativos, incluindo dinheiro anunciados pelas autoridades em benefício aos deslocados de ataques armados terroristas na província de Cabo Delgado, não chega aos legítimos proprietários. Dom Antônio Juliás Sandramo falava esta terça-feira durante a celebração eucarística de Santa Missa por si presidida, que marcou o início oficial da visita à Rádio Sem Fronteiras. Para o prelado, as quantidades dos donativos, incluindo dinheiro anunciados em benefício dos deslocados dos ataques armados terroristas na província de Cabo Delgado, não chega como publicamente se anuncia e diz que tudo é por falta do amor e fé. Ao próximo de recordar aqui, o bispo da Diocese de Pemba, Dom Antônio Juliás Sandramo, efetuou esta terça-feira uma visita oficial da Rádio Sem Fronteiras, onde, para além de visitar os compartimentos, reuniu-se com os colaboradores e desafiou a classe a ser mais dinâmica e criativa numa sociedade onde as exigências a um comunicador social é cada vez mais maior. A Presidente da Assembleia da República desafia as forças de defesa e segurança, o governo e a população em geral, o combate ao terrorismo de forma cerrada para devolver a paz na província de Cabo Delgado. A Esperança Bias falava esta segunda-feira em Pemba, momentos após entregar ao secretário de Estado donativo em número não especificado, composto por fardos de roupa e material escolar em apoio às vítimas dos ataques armados terroristas, uma contribuição dos deputados da Assembleia da República. Um outro flagelo que assola a província de Cabo Delgado e que Bias destacou é a Covid-19, daí que apelou todas as forças vivas a continuarem a cumprir com as regras emanadas pelas autoridades de saúde, e não só para evitar a propagação da pandemia. De recordar aqui, consta da agenda da Presidente da Assembleia da República, Esperança Bias, a visita à província de Cabo Delgado, deslocações aos centros de reassentamento de deslocados de Metuge e Anquabe. O secretário de Estado em Cabo Delgado defende a vigilância como uma das ferramentas para vencer o terrorismo que assola a província desde 5 de outubro de 2017. Antônio Supeia, falando na última sexta-feira em Pemba, por ocasião da celebração do 46º aniversário da Independência Nacional, recordou aos presentes que a luta de libertação nacional não se venceu apenas com armas. A vigilância foi também um dos elementos que contribuiu para a conquista daquele desiderato. O secretário de Estado apelou, por outro lado, o cumprimento das medidas de combate e prevenção à Covid-19 na província de Cabo Delgado. Os 46 anos da Independência Nacional, assinados na última sexta-feira no país, acontecem numa altura em que a província é flagelada pelo terrorismo. Outras notas da atualidade, amigo ouvinte, saiba que ministros da SADC aprovam 12 milhões de dólares para combater o terrorismo em Cabo Delgado. Já há orçamento para a atividade da Força em Estado de Alerta da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral para apoiar Moçambique no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. São 12 milhões de dólares, acima de 900 milhões de meticais. O montante foi anunciado ontem, após uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros do Bloco Regional. O Conselho de Ministros da SADC reuniu nesta segunda-feira, em sessão extraordinária, que analisou o orçamento para o destacamento da Força em Estado de Alerta da SADC
Moçambique para apoiar no combate ao terrorismo que afeta parte da zona norte da província de Cabo Delgado. A cimeira foi dirigida pela ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verônica Macamo, na qualidade da presidente em exercício do órgão. Os países membros do Bloco Regional da África Austral estão, neste momento, no processo de ratificação e avaliação dos mecanismos de ajuda a Moçambique para travar o terrorismo. A Comissão Política do Movimento Democrático de Moçambique, reunida no domingo na cidade da Beira em terceira sessão extraordinária no âmbito dos preparativos do terceiro Congresso Extraordinário, definiu o perfil do candidato ao cargo de presidente, o lema do Congresso e os temas que serão debatidos a nível de bases. De acordo com a Comissão Política, os candidatos ao mais alto cargo de agremiação devem ser moçambicanos com idade igual ou superior a 35 anos, membros do MDM há pelo menos 5 anos, cadastrados e que tenham cotas de membros pagas e atualizadas, com militância ativa e reconhecida pelos membros. Consta também da lista de requisitos que os aspirantes a presidente do MDM devem apresentar um programa político obedecendo aos estatutos do partido e ter o nível de escolaridade mínimo de 12ª classe do Serviço Nacional da Educação. As candidaturas deverão ser submetidas até 30 de setembro de 2021. Dentre os temas que serão debatidos no Congresso, o destaque vai para a revisão da Constituição. Escrevem a STV Notícias. No estrangeiro, na vizinha África do Sul, o ex-presidente da República Sul-Africana, Jacob Zuma, foi hoje condenado a 15 meses de prisão pelo Tribunal Constitucional por desacato ao tribunal. O ex-estadista reagiu dizendo que não tem medo de ir à cadeia. Desde a criação em 2018 da comissão encarregada de investigar a corrupção generalizada, durante os seus 9 anos no poder, Jacob Zuma multiplicou manobras para evitar ter de se explicar, tendo acumulado recursos ou afirmando o seu direito ao silêncio. Após uma enésima convocação para comparecer no final de fevereiro, a comissão exigiu uma pena de 2 anos de prisão contra o antigo chefe de Estado. Entretanto, o ex-presidente ignorou não só a comissão, mas também uma decisão judicial de janeiro que o obrigava a comparecer e o privava de direito de permanecer em silêncio. Pelo menos 12 pessoas morreram ontem num ataque protagonizado pelo grupo islâmico Al-Shabaab numa base militar e em casas civis no centro da Somália. De acordo com ANGOP, o grupo fundamentalista tinha como alvo uma base que obrigava militares governamentais no estado autoproclamado autônomo de Gulmudug. Segundo Adam, os agressores foram repelidos e muitos deles morreram, mas referiu que não é ainda possível determinar o número certo. Também ontem, a região semi-autônoma de Puntland, no norte da Somália, anunciou ter executado 21 alegados membros do Al-Shabaab que tinham sido condenados por um tribunal militar local. Escreve a imprensa internacional. Por último, amigo ouvinte, saiba que pelo menos 15 pessoas morreram no último sábado no Burundi, numa emboscada que visou automóveis que seguiam numa estrada no centro do país. Afirmaram ontem testemunha do sucedido a fontes de Força de Defesa e Segurança. 2 veículos que transportavam passageiros foram regados com gasolina e incendiados com as pessoas a bordo. O ataque aconteceu na província de Muramvia, quando homens armados não identificados cortaram a estrada com pedras e dispararam aleatoriamente contra os automóveis obrigados a parar. Amigo ouvinte, é com esta nota internacional que indica a morte de 15 pessoas no Burundi, que coloca a Rádio Sem Fronteiras News no seu ponto final. Mas antes de tudo, vamos recapitular os principais assuntos que mereceram destaque neste jornal. O administrador apostólico da Diocese de Pemba desafia os fazedores da Rádio Sem Fronteiras e a criatividade e dinamismo na realização das suas atividades. Dissemos ainda neste jornal que a Presidente da Assembleia da República desafia as forças de defesa e segurança, o governo e a população em geral a combater o terrorismo de forma cerrada para devolver a paz na província de Cabo Delgado. Em nome da equipe que tornou possível a produção deste jornal, despedem-se Rui Celestino Minja, que esteve na edição e apresentação, e Luciano Bernardo João encarregou-se pelos cuidados técnicos e sonorização. A todos uma ótima escuta, a restante programação desta estação emissora. Até lá, fique bem. Rádio Sem Fronteiras News.